vamos lá. Como é que acerta aí, Paulo? Bom, de qualquer maneira... Tá. De qualquer maneira, o Edson, só falar uma coisa, já que você está saindo, no plano... Edson, no plano diretor da época de 1985, muita coisa do que você falou aqui já foi previsto. E como disse aqui o nosso amigo, há 20 anos que não foi feito nada. Eu diria que é 40 e eu vou mostrar isso aqui. Tanto no Rio como em São Paulo. Nós estamos uma defasagem de 40 anos. Então a crise da água, e eu mudei o nome da palestra, a crise da água, a crise de planejamento, e tem a ver tudo com a crise política que todo mundo está percebendo ou vivendo no país. Não basta ver aquelas porradarias que estão acontecendo lá no Congresso Nacional, não, porque isso, na verdade, está tudo ligado, principalmente na falta de planejamento. No caso daqueles consumidores de jusante ali do Guandu, do Rio Guandu, está aqui o Emi, que participou do plano diretor comigo e outras pessoas da SEDAI. Na época, já estava previsto, inclusive, a gente fazer alguma coisa lá na saída do Guandu, ou seja, lá no canal de São Francisco, para barrar a entrada da Cunha Salina. Uma obra de engenharia, gente, que, de repente, as próprias indústrias que são as mais interessadas poderiam bancar, seja por comporta, seja por barreira de bolha de ar comprimido. Uma sai mais caro, a outra tem problema, todas as duas têm problema de operação, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças e já está sendo. Isso é de 85, gente. É de 1985 esse plano. É que você mostrou o plano aqui da COP, né? Praticamente está tudo lá no nosso plano de 85, que também estava no plano da IESA, mas eu vou falar isso. Quer dizer, ninguém cria, tudo se copia. Na verdade, a gente vai só melhorando os planos. Agora, às vezes anda para trás, e é o que eu vou mostrar aqui. Anda para trás por causa da crise de planejamento e por causa de uma crise política. E aí vem uma crise da água. Você falou que a gente vai rezar para chover. Vai rezar para chover, todo mundo vai rezar para chover. Eu recomendaria ir lá naquela igreja lá do posto 6. Aquele padre lá ele está apavorado, ele suspendeu os batizados aos domingos, às 3 horas da tarde, porque os marginais ficavam ali assaltando as pessoas na porta da igreja, e tinha arrastão no arpoador. Então, ele está rezando para chover domingo, porque o problema dele é só domingo. O nosso problema é o ano inteiro. E está funcionando, todo domingo está ficando nublado, pelo menos na parte da manhã, ele não tem problema com as missas de manhã. De tarde ele já suspendeu. Então, mas na verdade não vão ficar só na dependência da chuva, né, gente? E é aqui, né? Aqui. Bom, eu coloquei aqui o meu blog e o meu e-mail para quem quiser mandar pergunta, né? E no blog tem muita coisa que eu vou falar aqui também, mas vamos para lá. Eu vou falar dos trabalhos de referência, até porque o Edson já falou, mas eu vou mais atrás. Em 1960, né, o trabalho da Engineering Science, pouca gente leu, até porque são quantos volumes? 10 volumes em inglês, o volume resumido são 2 volumes, está em inglês. Mas se alguém se der a pachorra de ler esse troço lá, vai ver que um erro dos americanos na época facilitou o Rio de Janeiro. O EMI sabe o que é. Os americanos foram calcular os volumes de água aqui dos reservatórios aqui do Rio de Janeiro pela norma americana. A norma americana é norma de incêndio, norma de seguro, os volumes eram imensos. Aí eles consideraram que ia ficar muito caro o sistema da época do Lacerda, ia ficar muito... e acabaram com os reservatórios. Às vezes o Rio de Janeiro não tem reservatório como tem São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. O Rio de Janeiro agora começa a implantar reservatório do plano de 85. Mas, na verdade, isso adiantou o Rio de Janeiro. Quem lembrar, esse plano de 1960 da Engineering Science foi feito para abastecer
o Rio de Janeiro, digo, então, estado da Guanabara, né, e até o ano 2000. E você vê que um plano que ficou bem feito, né, e é o que atende o Rio de Janeiro até hoje, com modificações, evidentemente, modificações técnicas e modificações gambiarra, né? Vamos falar claro, teve gambiarra e teve modificações técnicas, foram feitas de lá para cá. De qualquer maneira, era só para a cidade do Rio de Janeiro, não era para a Baixada, né? E além disso, acabou facilitando o Rio, porque então as adutoras todas ficaram superdimensionadas, multiplicadas pelo K1, 1,20, não sei, é 1,20 que eles usaram, né? E aí ficou tudo superdimensionado, porque o Rio de Janeiro não tem reservatório. Tem muita gente novinha aqui, o problema é esse, ele vai ficando velho, até o Edson que saiu, né? E não lembra de outras coisas, né? Mas tem gente mais antiga aqui, né? Olha só, naquela época eu morava e moro, e sempre morei em Copacabana, eu e o Júnior, que jogava bola lá no Flamengo, olha só, sabe qual era a minha bronca quando eu estava no Pedro II, no ginásio? Sabe qual era a minha bronca? 42 graus no Rio de Janeiro. Naquela época não tinha aquecimento global, mas já tinha 42 graus no Rio de Janeiro, né? 42 graus no Rio de Janeiro, sem água. Tinha música de carnaval, de dia falta água, de noite falta luz, sem água, e não podia tomar banho. A praia ali na frente de casa, e não podia tomar banho a não ser quem comprasse água mineral, né? Mas vamos lá. Em seguida veio o plano diretor da IES, eu não botei a nata aí, mas é da década de 80, o relatório Gaglioli, que para o DNOS, naquela época, já prevendo os barramentos dos rios Macacu e Guapiaçu, o sistema Rio Light, que foi estudado pela Engevix, na firma que eu trabalhava na época, o plano diretor de abastecimento d'água da região metropolitana do Rio de Janeiro, que está aqui o EMI que participou, e na verdade eu tive a honra de coordenar, e vou dizer que não foi o maior projeto. O maior projeto que eu trabalhei em tamanho foi Tucuruí, mas o projeto que me deu mais prazer, com prazer é mais caro, né? Com prazer, o projeto que me deu mais prazer de trabalhar foi esse, por causa da duração dos contatos que eu mantenho até hoje com o pessoal da SEDAI, na verdade Serla, FEEMA, IEF, ainda participava CPRM, e eu esqueci DNOS, que existia antes do Collor extinguir, etc., né? Esse plano teve uma revisão, vai pelo SENEC em 2004, mas a revisão do SENEC foi só para o lado de cá, da Baía de Guanabara. O lado de lá, que é o mais complicado, já foi falado aqui, ficou sem revisão. E aí tem o estudo do meu amigo Wellington, lá da Cohidro, que foi feito para a rede do Conleste. Tem o plano estadual, que o meu colega de primário aqui, o Zé Roberto Freitas Gá, participou pela Coptec, o primário, ginásio e o FRJ, cara me persegue, né? E o projeto Taquaril, que o do meu colega de turma, o Miguel, com outro colega de turma, o Carlos Eduardo Nascimento, que foi hidrólogo, ele é hidrólogo, e o Gugel, que eu só tive o prazer de conhecer semana retrasada lá na CEERJ, quando eu apresentei esse projeto. A importância dos reservatórios para a prevenção de vazões. Eu vou falar de vazão, de cheia e de seca, principalmente, mas eu queria dizer que nós organizamos aqui um seminário de dia inteiro aqui no Clube de Engenharia. O CD está disponível, só veio gente fera aqui, né? O Gomide, principalmente, que já foi ministro das Minas e Energia, o Ayrton Carvalho, que foi meu professor no Fundão, professor de todos nós aqui, que ainda trabalha com hidráulica, hidrologia, e eu vou confessar que eu roubei uns slides do Gomide e do Ayrton, porque eu achei muito bom. Alguns slides aí, né? A
a Sigrid ali, que é a minha consultora para PowerPoint e outros assuntos aleatórios, ela trabalha. Eu descacetei teus slides todos, você vai ver aí. Bom, e aí eu não quero falar nenhuma novidade, mas que eu já falei, estava lá no meu site, o meu site foi tirado do ar pela Globo.com, o meu de todo mundo, mas eu recuperei a imagem. Em 1900, antigamente, né, a Sigrid não era nascida, a Ana Hafner também não era nascida, em 1988, eu dei uma entrevista para o Jornal do CREA, também não existia revista, era o Jornal do CREA, dizendo que já ia faltar água no Rio de Janeiro por volta de 2010, 2020. Eu tinha bola de cristal? Não. A gente tem bola de cristal? Não. Simplesmente esse 2020, 2010, pode ser estendida a 2030, 2040, dependendo das ações que vão ser tomadas daí para frente. Elas podem ser antecipadas, quer dizer, a falta d'água. Falta d'água já existe, gente. Vai lá para Niterói, vai lá para São Gonçalo, pergunta lá se entra água todo dia na casa do senhor. Eu pergunto para os meus alunos, né? Pergunto, e tem uns que vão tomar banho na casa do parente que mora num lugar mais privilegiado. Mas Niterói e São Gonçalo já existe uma demanda reprimida. E o lado de lá da Bahia, né? O lado de lá é a zona oeste, leste, é o com leste. Os municípios de lá estão inferiorizados em termos de estresse hídrico, né? Eles estão com mais estresse hídrico do que a gente. Mas vocês não se preocupem que é questão de tempo. 2030, 2050, né? Quando a gente vai ver isso, né? E aí eu queria voltar a um slide que eu montei baseado numa reunião que eu tive lá no LENEC em 1973. O estudo não é do LENEC, é do MIT, mas eu perdi a referência, mas eu nunca esqueci disso, porque a gente está falando de crise de planejamento e crise política, nós temos que ver isso. Da onde vem essa crise? Olha só, na verdade, o que eu costumo dizer é o seguinte: preocupação imediata. As pessoas, de um modo geral, estão preocupadas em comer, assaltar aqui embaixo, né, para comer, ou ganhar o pão de cada dia, depende da... Mas, então, estão preocupados nos próximos 1 a 10 dias, na verdade, a maioria das pessoas que pensam na situação, né? Planejamento a médio prazo, alguns órgãos, algumas pessoas, né, seria aí em torno de 90 em 10 mil, né? Planejamento a longo prazo, e aí já ferrou. O longo prazo que eu falo é 10 a 100 anos. Plano diretor de água, plano diretor de esgoto, plano diretor de saneamento, do modo geral, água, esgoto, lixo, drenagem incluído. Pouca gente pensa nisso e para pensar. Longuíssimo prazo, eu diria que é o Gago, né, Gago? O pessoal que está na universidade, que tem muito tempo para fazer nada, aí fica... Mas, na verdade, é muito útil. Na verdade, eu vi isso dentro de uma universidade, que o trabalho é do MIT, e uma vez por semana a gente fazia uma reunião lá com a divisão de hidrologia e de hidráulica lá de Lisboa, do LENEC, e a gente discutia generalidades, e inclusive o almoço do próximo domingo. Mas isso aí é uma coisa que nunca me saiu da cabeça, tanto é que eu agora aproveitei para falar. Mas o que o Bentes falou aqui, que nós estamos atrasados, ele falou 20 anos, nós vamos mostrar aqui, nós estamos atrasados há 40 anos. 40 anos. Vou para frente. Então, planejamento ou falta de planejamento. O crescimento desordenado das regiões metropolitanas não é de agora, está aí, São Paulo, Brasília, Rio, Recife, o que você quiser colocar aí, Belo Horizonte, região metropolitana. A pergunta é, quais os limites? Quais os limites? Já vi uns estudos também,
de urbanista, dizendo que cidade boa é em torno de 1 milhão de habitantes. Menos que 500 mil a 1 milhão. Menos que isso é cidade da fofoca, né? Todo mundo sabe a vida de todo mundo e todo mundo sabe quem transa com quem. É aquela coisa mais complicada. Cidade grande, quando cresce demais, a coisa fica mais complicada, né? Agora, quando você aumenta o tamanho da cidade, você concentra problema de água, transporte, segurança, esgoto, não necessariamente nessa ordem, mas está aí o Beltrame, está aí os problemas de transporte de São Paulo, né? Do Rio ainda não está, porque está em obra. Quando o Rio foi inaugurado, é que a gente vai ver, né? O Rio ainda vai ser inaugurado, né? O Stanislau Ponte Preta que falava, o Rio de Janeiro, quando ficar pronto, vai ser a cidade maravilhosa, né? Quando ficar pronto, já falava isso na década de 60. Bom, a poluição dos recursos hídricos, eu só quero lembrar que a lei nossa é de 97 e não está implantada, a nossa lei das águas. E esse problema não é nosso não, cara. Teve uma palestra aqui da nossa aluna lá do Cefet, que o Rafael estava aqui, aluno lá do Cefet, que hoje ela faz a outorga na Holanda, foi nossa aluna no Cefet, trabalha na Holanda, na Agência Nacional de Águas da Holanda, e faz a outorga e planejamento ambiental. Ela falou que naquela época, justamente as fotos que ela mostrou e tem, os rios da Holanda e da França era igualzinho o rio Sarapuí. O rio que passava na cidade dela lá era igualzinho o Sarapuí. Só que a situação ficou insustentável. Ela falou aqui também que a taxa que ela paga de água e de esgoto é muito maior do que ela paga aqui. Mas tem que pagar, porque tem um custo. E ninguém lá reclama. Reclama dos impostos e tal, mas depois ela mostrou como é que está o rio hoje. Rio bebível, né? O rio que era igual ao Sarapuí. Quer dizer que essa crise serve não só para a gente discutir isso, e para partir para algumas soluções, seja de água, de esgoto, mas aí você vê a falta de planejamento. Outro dia eu já estava quase dormindo, Jornal da Globo, o Brasil assinou um contrato para uma fábrica de avião sueco com a Suécia, aí, sem pestanejar, sem